Olá, signo de Capricórnio. E aí, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Galera, vamos lá, vamos colocar aqui a nossa energia. Vocês estão prontos? Vamos lá, vamos começar. Não esquece o like, deixar um comentário para mim e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Vamos lá, signo de Capricórnio. Vamos abrir aqui a nossa energia e vamos ver o que a espiritualidade tem para essa semana para vocês. Vocês estão prontos? Vamos lá, vamos começar. Não esquece o like, hein? Deixar um comentário para mim e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Vamos lá, gente. Ajuda a amiga aí a continuar com esse trabalho. Não esqueçam também de se inscrever nos canais que estão aqui na descrição do vídeo. Canal de meditação, canal de canalização e canal de frequência. Gente, é tudo gratuito, tudo para vocês acessarem. Maravilhoso. Vamos com tudo, galera. Vamos tirar aqui a nossa energia. Ele tá falando sobre meditar e acalmar. Meditar e acalmar para vocês. É tempo de meditar e acalmar. Nove de espadas, ansiosos. Uma coisa super ansiosa. Essa carta é extremamente ansiosa. Do ponto do desespero, né? Que mostra que vocês estão com alguma coisa incomodando vocês. Alguma questão está extremamente desesperadora. Engraçado que eu achei estranho que aqui tem um eremita e a imperatriz. Uma pessoa de mais idade na sua família. Pode ser uma avó, uma mãe, pode ser um avô, pode ser um pai, uma mãe, já de uma idade avançada. Tem alguma coisa sobre eles aqui que está mostrando um grande desconforto, um grande desespero. Tem cobrança também dessas pessoas, tem o peso dessas pessoas na vida de vocês, as responsabilidades. Tem a relação com uma pessoa mais velha, algo relacionado a uma pessoa mais velha na sua vida também. Que está incomodando, sete espadas, tá tirando a sua paz. Eu vejo que alguém está vivendo um momento de grande desconforto com relação a essa temática. E por isso que ele estava falando, meditar e acalmar, meditar e acalmar. É tempo de botar a cabeça no lugar. Tem algo que realmente pode estar sendo assim, uma coisa bem desagradável de estar sendo vivido. Mas eu acho que o desespero está levando alguém para a ruína, sem conseguir perceber isso. E as perdas sobre isso serão muito grandes. Então, sabedoria. Sabedoria para você não se perder. As de ouros, a força aqui, ó. 9 de ouros. Imperador e enamorados. Por isso que ele tá falando. Alguém tá desesperado, sem necessidade. Tem uma situação que o universo ele já decretou que você não vai mais passar dificuldade. Acostume-se com isso. Acostume-se com a calmaria. Mantenha a cabeça no lugar. Tem um 9 de ouros, que é uma estabilidade que ela já é garantida, só não está sendo acostumada a ser vivida, né? Alguém não está conseguindo viver acostumando-se com essa coisa da calmaria. Outra coisa é se você tem um animalzinho, se vocês que têm bichinhos e tal, e você já tem um idosinho em casa, eu acho que uma situação sobre isso pode vir a roubar a cena dos próximos dias aí, tá? Então, sabe quando a gente tem um bichinho idoso? Eu falo que eu tenho dois, né? 2 idosinhos em casa. 2 que já estão meio surdo, um já está totalmente surdo, o outro está meio surdo. E ambos já estão totalmente cegos. E assim, tá difícil, o negócio assim, realmente muito difícil. Mas é aquele negócio, né? Para todos nós a idade ela chega, né? E o bichinho, ele não pode ser abandonado, ele não pode ser, enfim, né? Porque ele tá velhinho, né? Ele vai ficar contigo até o finzinho dele, você é o mundo dele. Então eu sei que muitos aqui às vezes ficam muito, assim, ansiosos quando chega esse período, né? De lidar com algo que tá no fim, né? Mas aqui tá falando que você vai conseguir, não sei qual é a sua preocupação maior, se é com veterinário, se é com gasto, se é, não sei qual é exatamente a questão aqui. Mas eu sei que tem uma preocupação de quem tem bichinho com o bichinho. E independente de qual seja, ele diz, você vai dar conta. É porque o medo tá misturado nisso tudo, a angústia, a ansiedade. Às vezes antes você não tinha condições, hoje você tem. Se acalma. Se acalma e medita. Porque alguma coisa que vai se resolver mais rápido do que você imagina. E se você manter a calma, vai ser melhor ainda, tá bom? Aqui tá falando, não é mais aquele tempo passado onde havia escassez e desespero. Você vai conseguir resolver o que você precisa agora. Calma, tá bom?
E aqui tá falando pensar demais. Aqui tá mostrando que é uma situação que você tem que ter muito foco. Você tem que ter muita atenção. O que você ficar pensando demais, você vai estar criando um monte de monstros gigantes e que vão deixar você cada vez mais distante da realidade. Se você já não estiver fazendo isso, criando esses monstros enormes que parecem ser invencíveis, mas na verdade esses monstros não existem, o medo não existe, é uma coisa invisível, ilusória. E quando você ilumina aquela questão ali, quando você foca num objetivo maior, você vê que não é bem assim. E a coisa se dissipa, entende? Uhum. Uhum. Eu tô vendo aqui uma situação também sobre os pais, né? Aqui tá falando que você vai ter que lidar com uma situação associada aos seus pais e ao mesmo tempo com uma outra questão sua pessoal. E elas duas têm algo em comum. Parece que o universo está tentando mostrar para você o quanto que os seus pais manipulam sua vida, o quanto que o estado de humor e emoção deles, né, manipula sua vida. Às vezes nem tão vivos mais, mas ainda se mantêm vivos no estado de preocupação. Quando você está passando alguma dificuldade, você pensa logo neles, porque eles levavam você a esses extremos, né, uma pressão muito grande. E talvez seja um momento de aprender com isso, um momento de você olhar para uma questão aqui e falar assim, caraca, eles não têm mais esse poder com relação a mim. Eu tenho que conseguir me virar nessa questão aqui sozinho e olhar para aquilo ali. Não é um bicho de 7 cabeças. Eu vou dizer um exemplo aqui para vocês, mais ou menos do que isso aqui está me fazendo, né, associar. Eu lembro que quando eu era mais nova, a minha família tinha muito problema com dinheiro. E assim, toda vez que acontecia alguma coisa, todo mundo se desesperava num extremo que eu fiquei com trauma com relação a dinheiro. Muito tempo da minha vida eu não conseguia lidar com dinheiro, porque qualquer coisinha eu entrava em pânico. Meu coração, ele batia tão forte que parecia que eu ia morrer. Era uma sensação de morte, assim, as crises de ansiedade me davam assim, desesperadora. Hoje, independente do que me acontece, eu vejo que tem solução, porque eu penso, eu vou trabalhar, faço uma outra coisa, eu vejo soluções. Eles, como dependiam apenas de uma fonte e viviam sempre enrolados com questão de dinheiro, sempre problemáticos com isso, eles se desesperavam de um jeito que deixava todo mundo parecendo que sempre era a hora da morte, horas que tinham um problema com dinheiro, e viviam sempre na escassez. Então, eles viviam de uma única fonte, não tinha essa coisa de buscar coisas novas, estava sempre naquele caos. E eu aprendi esse caos. Eu tive que desaprender esse caos para poder lidar bem com o dinheiro. Hoje eu lido bem com o dinheiro, graças a Deus, porque eu não tenho mais esse reflexo manipulado dessas emoções totalmente desreguladas que eles tinham com o dinheiro, né? Eles envolviam um monte de coisa naquele parâmetro financeiro que deixava a família inteira em pânico, sabe? Era horrível, era uma sensação horrorosa. Acredito que essa influência com o dinheiro vem para todo mundo da família e a gente tem que aprender a lidar melhor com o dinheiro. Da nossa maneira, a gente aprender que a gente tem uma maneira específica de lidar com o dinheiro e que o dinheiro ele funciona muito bem com você e ela é diferente muitas das vezes da família. São as pessoas que vêm de famílias disfuncionais, famílias que têm problemas com dívidas, famílias que têm problemas com escassez, né? Então aqui talvez seja essa questão em comum. Você vai ver que está repetindo um desespero dos seus pais com relação à dívida, com relação a gasto, com relação a poupar demais, ou sabe, alguma coisa que tem um excesso aqui extremamente destrutivo. Você vai ver que não é para fazer isso. Aí o que ele está falando? Medita, acalma, olha o que realmente está acontecendo. Aqui está mostrando que o que você está vendo está sendo triplicado do que realmente é. Por quê? Porque eu tô com o peso dos meus pais nas costas, eu tô com o peso das minhas inseguranças que foram ocasionadas por aquelas experiências passadas. Eu não tô focando no agora, como que eu tô mais maduro, como que eu sei resolver isso daqui. Eu tenho a espiritualidade comigo, eu tenho eles comigo me amparando e naquilo que está fora do meu controle, eles já me ensinaram que eu não tenho como resolver, então como que eu vou ficar me preocupando com uma coisa assim? Eu vou ter que deixar que o universo se encarregue, fazer o melhor que eu posso com outras situações, dando vazão para outras situações, não é? Sucumbir no desespero. Aqui está mostrando, acostume-se com os momentos diferentes, com as calmas. Porque eu acho que é isso que muitos estão vivendo, mas
Às vezes uma coisa que é pequenininha aqui, ó, 10 de ouros no 9 de ouros, gente, não tem. Alguém tá desesperado com um pequeno movimento que não é bem assim como a maioria tá imaginando. Movimento ruim, movimento tenso, não é bem assim. O passado de alguém aqui veio ensinando assim formas muito ruins de lidar com as situações de crise, né? O passado de alguém aqui foi assim tenso e só ensinou formas ruins de lidar com situações de crise financeira, emocional, espiritual, falta de fé. E eu sinto que isso aqui que vocês estão vivendo nesse momento é a base da meditação, do foco, né, da concentração. E eu acredito que muita gente fica desesperada e põe muitos comentários assim: ah, passa uma dificuldade, tenta manter a calma. Pô, é difícil mesmo, eu acredito, é difícil porque eu também vivo, eu sou humana, né? Então, assim, eu vivo diversas situações com medo direto, porque gente tentando hackear um monte de coisa, as contas que não param de crescer, ser mãe sozinha, assim, todo mundo tá na luta, entendeu? Eu sei que é difícil, muita gente fala assim, tenta manter a calma no desespero. Eu também fico com dificuldade. Mas o desespero, né, com todo o conhecimento que a gente vem adquirindo ao longo da vida e as coisas que a gente vai aprendendo, a gente tem que aprender definitivamente. Tudo isso é passageiro. Os meus momentos de felicidade são passageiros. Os meus momentos de sofrimento são passageiros. A doença é passageira. A cura, às vezes, é passageira. Então, tem muitas coisas que a gente tem que aprender que são cíclicas e a gente aprende a lidar com isso. Nós não temos como fugir dessas questões, mas quando você aprende que tudo passa e você observa de fora aquela experiência do teu corpo, vivendo cada momento daquele ali, você entende que você não está preso a nada, de que nada é seu, que você só está vivenciando as experiências. Isso é um aprendizado muito elevado e todos nós, eu, você e todo mundo desse planeta está aprendendo isso. E quando a gente atinge esse estado de aprendizado, um peso enorme é tirado das nossas costas. Aqui diz que alguém precisa aprender uma prática de relaxamento. Ou se já está fazendo, não está fazendo direito. Porque é por isso que vem situações de crise e você ainda não está conseguindo se acalmar. Alguém está lidando com crises de ansiedade, depressão, que estão extremos. Tem que encontrar uma válvula de escape. Alguém já foi orientado a procurar terapia? Não foi. Alguém já foi orientado a lidar com outras situações para você dar uma vazão a esse desespero, esses traumas acumulados e não está seguindo essa linha de raciocínio, né? Tá fazendo as mesmas coisas. Então, como que eu quero mudar se eu não tô preparando os caminhos para essa mudança? O universo ele já me deu a rota, é para lá. E eu tô querendo voltar para cá, não posso, tem que tentar fazer os movimentos diferentes. Aqui tem a questão da terapia, aqui tem a questão da meditação, aqui tem questões de práticas físicas, pode ser yoga. Aqui tá mostrando lugares onde você precisa fazer retiro, porque nem todo mundo tá passando dificuldade financeira. Tem muitas questões que às vezes você precisa sair do núcleo familiar, que tem peso demais, e se desligar, sair de casa, fazer mudanças significativas, porque você precisa fazer certos movimentos. Então eu sei que isso incomoda muita gente, mas às vezes o ambiente que você tá, ele tá tão pesado, aqueles traumas, eles estão acumulados, aquelas questões, elas estão tão acumuladas que eu fico ignorando que aquilo ele precisa da minha atenção. Depois eu não posso querer que elas se resolvam sozinhas, gente. É uma coisa de você saber que, além de tudo, você também precisa de cuidado, você precisa de carinho, você precisa de ter o seu momento ali, né? Você não pode ignorar essa questão. Muita gente que tá negligenciando esses pontos aqui. Tem uma questão que alguém está com muito medo de perder poder financeiro, perder bens. Tem alguma coisa agora nesse início aqui que está causando uma insegurança bem grande para alguém e dá esse medo de perder os bens, perder alguma coisa ligada a bens materiais aqui. Aqui está dizendo que isso não vai acontecer. Você conquistou certas coisas, elas não vão ser tiradas de você. Mas sabe quando a gente tem um sabotador mental, que ele tenta a todo momento nos convencer de que a gente não tem nenhuma conquista, de que tudo que a gente aprendeu não vale de nada?
Ele está tentando falar aqui para nós, olha, o seu sabotador, ele está numa proporção, num nível tão grande, que se você não colocar umas rédeas nisso aí, ele vai levar você a sucumbir de novo. E para muitos, um estado de prosperidade, de bem-estar não está sendo alcançado porque o sabotador, ele está trabalhando muito. Ele está trabalhando muito ali para te manter sucumbindo nos problemas. Peraí. É uma aleatória aqui. Casa 19, reatividade. A reatividade é a máscara do ego que consiste em expressar impulsivamente o oposto ao que rejeita, para se afastar dos sentimentos que não quer reconhecer ou admitir. Leva-nos a reagir sem medir as consequências. Você já se percebeu reagindo de forma exagerada, hostil a alguma situação ou pessoa? O que isso revela sobre você? Eu sinto que essa carta ela vai falar muito sobre a questão que nós estamos conversando também. Tem tanta gente que está tão acostumada a tudo ter que reagir, a chegar em extremos, porque os meus pais faziam isso, meus pais me levavam a isso, toda a vida me leva a estar sempre nesse modo de desespero que eu não consigo descansar. Olha o quanto que isso tem a ver com a carta principal, que é a carta da ansiedade. A gente precisa encontrar um ponto de equilíbrio. Quem está tirando o seu sossego, seja alguém que esteja lá fora, uma situação lá fora, ou esse sabotador que está aqui dentro, a gente tem que enfrentar ele. Esse é o ponto. As situações, elas não estão... Porque tem muita carta boa, tem muitas situações de fuga, entendeu? De fugir, não é nem escapismo, mas de sair dela e resolver os problemas, pra gente estar com as mãos atadas assim. Eu acho que algo joga essa ilusão em cima para manter você dando esses picos de energia negativa, se mantendo mal e adoecendo. Aí dizendo que tem uma situação que tá te assustando, ela não vai acontecer. E por sinal, aqui mostra alguém... Vamos botar assim, eu tô com uma questão financeira, alguém tá resolvendo isso, ou alguém errou num cálculo, ou uma situação vai tomar à frente aquilo ali, vai se resolver. Eu tô vendo que assim, você vai passar um desespero, vai ver que não está curado emocionalmente, que não tá bem emocionalmente, ainda não buscou um equilíbrio nessa parte, e uma situação se resolve, aí você vai ver o quanto que você explodiu sem necessidade, o quanto que esse sabotador ele tá tão forte. Tem alguém que vai tomar um susto aqui, mas esse susto é para aprender. Não é bem assim como você está imaginando. E a sua ansiedade, ela pede extremos aqui. Vá se cuidar. Nós temos a carta da conexão. Somos responsáveis por nossas conexões e pelas vibrações que emanamos e recebemos. Conecte-se com o desejo do seu coração e desfrute da conexão do amor em sua vida. Eu sinto que nessa carta aqui tá falando a vida, ela tem muitas coisas boas e ela tá mostrando muitas coisas boas para você. Só que eu tô tão acostumado a me conectar com dor, com sofrimento, com tensões, que quando as coisas boas elas vêm, eu meio que tento reagir a elas, negando elas porque eu tenho medo, eu não conheço. Eu tô com medo de me acostumar a ficar calmo e baixar a guarda. E aí quando eu baixo a guarda vem aquele tsunami. Isso não vai acontecer. E é quando eu entendo isso que eu saio desse modo de defesa o tempo todo, de reatividade o tempo todo. Eu tô tentando afastar até o que é bom de mim, porque eu tô com medo de viver o bom e sofrer. Prefiro ficar só sofrendo. Não faz sentido. Isso é muito mental, isso é muito da nossa mente. A carta da borboleta, ela saiu aqui para vocês também no oculto, e é muito sobre o que a gente está falando. É o momento de você deixar a sua energia criativa se manifestar e liberar a sua verdadeira essência. O fogo interno necessita de espaço para uma grande mudança. E você não está deixando que as energias positivas elas sejam alimentadas, só as negativas. E eles querem acostume-se com o bem-estar. Porque esse é o estado de vida que você vai viver agora. Não tente trazer o passado e os pesos do passado para agora. E o único jeito de você frear esse movimento sabotador é procurando um resgate de terapias, de qualquer coisa que possa tirar você desse modo de pensar, desse modo operante que está completamente dominante ali. Você tem que tirar você dali. Essa realidade ela não existe mais. Você acostume-se com o bem-estar, porque é o que você vai ter para viver. Eu acredito que muitos vão ser surpreendidos
surpreendidos com uma situação. Imagina o caos que você está vivendo, uma situação que você está muito preocupado, uma situação se resolvendo e outra melhor chegando ali, você vai sentir um alívio tremendo. Acostume-se com isso. E pare de achar que merece sofrimento, porque você não merece. Aqui está muito claro isso. A sua conexão com o divino, a sua conexão com a energia do amor, faz com que você nutra isso muito mais dentro de você. Essa confiança de que o divino está sempre melhorando a nossa vida, ele está sempre buscando saídas, situações para que a gente viva bem. E a gente tem que aproveitar e manter as vibrações para se conectar com isso sempre. Aqui está mostrando muito claramente. Você está com medo de um estado espiritual, um estado de vida, onde você tem poder, onde você tem calma, onde tudo está nas tuas mãos. Onde você decide o sofrimento ou a alegria, você está com poder. O rei de paus é aquele que prospera, aquele que consegue, aquele que quando cai se levanta, é aquele que sabe fazer. Mas sabe quando a gente chega num estado assim, onde a gente já ficou tão traumatizado, que eu tô bem, mas eu tô com medo? Para de tremer as pernas, ninguém vai tirar essa segurança de você, só você mesmo pode fazer isso. E essa é a hora de movimentar uma coisa diferente, não deixar que essa queda ocorra, tá bom? Vamos botar aqui um arcanjo para essa leitura e vamos ver a conclusão. Capri. Aqui, ó, Arcanjo Uriel, Miguel e Sandalfon. Olha só as mensagens. Uriel diz: clarividência, prestem atenção aos pensamentos e ideias que chegam até você como respostas às suas orações. E prestem atenção mesmo, porque muitos aqui vão estar recebendo aqueles pensamentos ansiosos. Diferencie o que é a ansiedade, aquela voz desesperadora que deixa qualquer um em pânico, daqueles pensamentos que já tem as respostas, já sabe o que está acontecendo, que é o seu olho espiritual, né? Sandalfon diz: presentes de Deus, nós, os anjos, trazemos presentes do Criador. Abra os seus braços para receber. Então, quando eu falei que uma situação está criando um caos e uma outra está trazendo um presente, uma bênção, vocês se preparem que é disso que eu estou falando. E Arcanjo Miguel bota muito claramente aqui, ó, intenções cristalinas. Seja claro sobre o que você deseja e concentre-se nisso com uma fé forte e inabalável. Você entendeu? Inabalável. Quando eu me entro em desespero, eu perco a fé. Quando eu não estou conseguindo esperar ali confiante, eu perco a fé. E eu não posso perder a fé. A única coisa que a gente não pode perder nessa vivência terrena, que é o que nos sustenta, acreditar que vai dar certo. Isso já nos ajuda a dar bom caminho aqui. Então aqui eu falo, mantenha-se com a fé forte e inabalável, porque o que você quer, eles estão trabalhando para fazer chegar na sua vida. Eles estão trabalhando para manter na sua vida. Então, vamos trabalhar para manter essas energias para cima, beleza? Não se deixe abalar nada essa semana que ocorre, pode ser o desafiador que for, tem uma solução. Não adianta. Os anjos e os arcanjos estão trabalhando na situação de cura, de resolução. E quanto mais eu reajo, quanto mais eu me desespero, mais distante fica esse resultado. Então, mantenham-se focados. Medita e descansa. Recebam essa leitura com muito carinho, espero que de alguma maneira ela possa ressoar, possa ajudar daqueles que estão em desespero, tá bom, gente? E é isso, um beijo enorme e até a próxima. Tchauzinho!